pus um negócio aqui. Deixa eu ver. Pronto, começando. Boas noites para todos. Bons dias. Boa proximidade de final de semana. 13º encontro hoje para falar de psicanálise. Já estamos falando há algum tempo disso, 3 encontros, né? 26 semanas. Noções básicas de psicanálise. E vamos, hoje só nós, sem a intromissão e a interferência da Débora, que é uma abusada, retomar das modificações que o ego e as transformações que o ego passa, que o ego recebe, que o ego se condiciona para trabalhar bem com a energia da psique, para trabalhar bem com a interferência do id. E vamos continuar nesse processo. Nós estamos nos aparelhos psíquicos, capítulo 4, página 79. Então, quem tiver comentários, dúvidas, pode escrever, que eu acompanho aqui, eu lerei. E aí a gente vai comentando. Se não tiverem, vai ficar aqui gravado bonitinho para vocês assistirem e acompanharem com o livro. Para quem quiser encontrar em algum lugar o livro. Então, nosso último encontro foi dia 24 de março. A semana passada foi o da História Geral da África, que já estamos encerrando, então, semana retrasada. E nós lemos sobre uma das últimas transformações, um dos processos, encerramos um dos processos pelo qual o ego passa para adquirir força para reprimir os desejos a qualquer custo, ou seja, a interferência do id. Como é que essa nossa constituição ganha força para reprimir as nossas vontades, os nossos desejos. Então, vou ler o último parágrafo que nós lemos na semana passada. A transformação, como a vimos, produz uma modificação do ego. E uma das consequências dessa modificação é que todas ou uma parte das catexias que antes se prendiam a um objeto externo passam a se associar agora à cópia daquele objeto no ego. O fato de algumas das energias do id estarem agora associadas a uma parte do ego contribui para o enriquecimento das energias à disposição do ego à custa do id e para o fortalecimento do ego em relação ao id. Ou seja, a última coisa que nós vimos foi que o ego cria, quando nós temos um desejo, a ferramenta da fantasia, ou seja, ele cria uma fantasia, um teatro que é dentro da psique, sem representação externa, física, e que vai receber parte da satisfação do desejo, ou seja, parte da nossa necessidade de realização de um desejo, de a realização de algo que nos impulsiona, vai se satisfazer nessa fantasia e vai entregar essa energia ao ego. Ou seja, o ego recebe essa energia, esse desgaste de energia, essa entrega de energia. Vamos entender essa energia como quando alguém está fazendo esporte e se dedica ao esporte, ou seja, o esporte é uma dança, uma atividade, e que a pessoa sua, que a pessoa se desgasta. Esse desgaste é a entrega de energia para aquela função, para aquela determinada atividade ou aquele determinado interesse. Tudo isso está acontecendo, só que internamente, porque o ego cria esse teatro simulando a realização do desejo, ou seja, simulando aquilo que o id quer, aquilo que é o nosso desejo mais profundo, o nosso desejo mais oculto deseja, quer ser realizado, quer concretizar. Ele cria no âmbito da fantasia, nós recebemos essa carga, o ego recebe essa carga de energia e ele tem essa energia à disposição para fazer o que ele quiser. Então foi aqui que nós paramos na última leitura. Agora, a partir daqui, coisa nova. Então, antes, né?
Há ainda outro processo que nos merece atenção, pois determina o enfraquecimento das exigências do id que, portanto, se tornam mais fáceis de controlar pelo ego. Referimos-nos ao processo de gratificação fantasiosa, quer em devaneios, quer em sonho, na qual um ou vários desejos do id se manifestam realizados. Proporciona realmente uma gratificação parcial dos impulsos do id que lhe dizem respeito e uma descarga parcial de sua energia. Assim, por exemplo, durante o sono, uma pessoa, ao sentir sede, pode sonhar em saciá-la e se sentir suficientemente satisfeita pelo sonho, de modo que continuará a dormir, mesmo que só haja água no quarto ao lado. É evidente, mesmo depois de breve reflexão, que o papel desempenhado em nossa vida psíquica pela fantasia é realmente muito importante. E não podemos aqui sequer esboçar a importância geral da função da fantasia. Queremos apenas salientar que, em consequência de um dos efeitos da fantasia, um impulso do id pode chegar tão perto da satisfação que é relativamente fácil para o ego refreá-lo ou controlá-lo, daí por diante, e que, portanto, a fantasia pode contribuir para tornar possível ao ego dominar parte do id. Podemos acrescentar o que deveria ser evidente, isso é, que tais fantasias ocorrem frequentemente na vida psíquica normal. Boa, fechamos esse parágrafo aqui. Para lembrar de vida psíquica fantasiosa, para quem estava acompanhando as leituras, há umas 2 leituras atrás, nós falávamos de processo primário e processo secundário de pensamento. O sistema fantasioso está bastante ligado ao pensamento primário, ao processo primário de pensamento. Então, ele é uma das primeiras formas de interação que temos com a imaginação. É uma das primeiras formas imaginativas que surge e ela permanece até o final da vida, com maior ou menor força. Então, principalmente em criança, prestem atenção em crianças e percebam a forma imaginativa, a forma fantasiosa, a capacidade de criar histórias. Se vocês quiserem fazer um exercício, é maravilhoso fazer exercícios com criança, porque a criança se exercita e os pais acabam aprendendo com elas. Comecem a contar uma história e, ao invés de continuar a história, perguntem em pontos chaves. Por exemplo, o lobo mau chegou na casa dos 3 porquinhos e o que ele fez? Entrega para a criança. Ou está contando a história dos 3 porquinhos, os 3 irmãos, por exemplo, é um exemplo, e usem para qualquer outro. Fala assim, e o que será que eles estavam vestindo? E a criança vai montando essas lacunas. Essas lacunas são usadas até hoje. Se a gente começa a ver desenhos ou filmes, nós começamos a perceber que nem todas as lacunas são preenchidas. É uma técnica de roteiro, inclusive. Nem todas as lacunas são preenchidas para que nós completemos a história. Livros, muito, muito. Tanto que livros descritivos tendem a ser bastante chatos. Livros de fatos reais, livros históricos ou histórias com uma narrativa extensa sobre detalhes e descrições de ambiente, de tudo. Mas existe uma outra técnica que deixa lacunas, buracos, e esses buracos são preenchidos. Eles naturalmente são preenchidos. Esse fenômeno acontece também quando a gente começa a preencher histórias da vida real. A gente começa a complementar a história para entendê-la. E esse é um fenômeno estudado na psicologia também. Então, vale a pena. Aqui, beleza. Chegamos agora à última das características psicológicas que desejamos analisar sob o aspecto que possibilita ao ego tornar-se até certo ponto o senhor do id. Essa é provavelmente a característica decisiva em todas as situações e a que é realmente responsável pela capacidade do ego de combater e dominar os impulsos do id. Em determinada proporção e em épocas determinadas, o ser humano tende a desenvolver ansiedade em certas circunstâncias, uma tendência cuja elucidação
não só requer um estudo mais alentado e técnico, como também uma extensa apresentação, já que não se pode compreender a teoria psicanalítica atual da ansiedade sem antes definir o que Freud, em 1911, denominou o princípio de prazer. Não havíamos ainda analisado essa hipótese, o que pretendemos fazer agora. Expresso em termos mais simples, o princípio de prazer estabelece que a mente tende a atuar de tal modo que determine o prazer e impeça a sua antítese. A palavra alemã que Freud empregou para expressar a antítese de prazer foi Unlust, que tem sido frequentemente traduzido como dor ou sofrimento. De modo que o princípio do prazer também é às vezes chamado de princípio do prazer-dor. Contudo, dor, ao contrário de Unlust, também designa a sensação física da dor, sofrimento, bem como o contrário de prazer, de sorte que, para evitar ambiguidade a esse respeito, os tradutores modernos sugeriram a palavra desprazer, do inglês unpleasure, desprazer, um pouco inexpressiva, mas sem ambiguidade, para substituir dor ou sofrimento. Freud acrescentou ao conceito do princípio de prazer a ideia de que, nos primórdios da vida, a tendência para alcançar o prazer é imperiosa e imediata, e que o indivíduo só adquire de modo gradativo a capacidade de adiar a realização do prazer à medida que fica mais velho. Isso é bem importante. Então, de novo, esse daqui vale a pena ler de novo. Freud acrescentou ao conceito do princípio de prazer a ideia de que nos primórdios da vida a tendência para alcançar o prazer é imperiosa e imediata, e que o indivíduo só adquire de modo gradativo a capacidade de adiar a realização do prazer à medida que fica mais velho. Ou seja, adiar o prazer é algo que é aprendido, é ensinado e é transmitido. Mas, segundo observações freudianas, a natureza infantil da criança, do ser que está em desenvolvimento, é a de procura pelo prazer. Naturalmente procura pelo prazer. E isso é um ponto que talvez eu tenha falado, mas é bom bater de novo aqui. Tudo que é conceito psicanalítico pode ser observado e analisado com seres humanos, com crianças, com adolescentes, com adultos hoje. Então, o que está sendo dito agora não é uma teoria apartada da realidade. Então, qualquer pessoa que esteja vendo pode, a qualquer momento, experimentar, confrontar essa ideia e ver como que a criança lida com o adiamento do prazer, ou seja, ela tem uma necessidade, ela quer algo, ela tem um desejo que ela quer que seja satisfeito, consciente ou inconsciente, não faz diferença, estamos falando de um bebê. E o que acontece quando você não dá, você pai, você tio, você que está com a criança, não dá o que a criança deseja? Interessante para saber se esse princípio do prazer bate ou não bate. E funciona para adultos igual. Esse conceito do princípio do prazer se assemelha muito ao conceito do processo primário, que estudamos no capítulo 3. Falamos dele. De acordo com o princípio de prazer, há uma tendência a obter o prazer e evitar o desprazer. Tendência essa que nos primeiros tempos da vida não tolera demora. De acordo com o processo primário, as catexias da energia impulsiva devem ser descarregadas o mais depressa possível, razão pela qual presumimos também que esse processo é predominante no funcionamento psíquico, ao iniciar-se a vida. Além disso, em relação ao princípio de prazer, Freud afirmou que com o correr dos anos havia um aumento gradativo na capacidade do indivíduo para adiar a obtenção do prazer e a abstenção do desprazer.
ao passo que, em relação ao processo primário, ele expôs a ideia de que o desenvolvimento do processo secundário e o aumento de sua importância relativa permitia ao indivíduo retardar a descarga das catequias à medida que se tornava mais velho. Ponto. Continuando. Na maioria de seus elementos fundamentais, portanto, o conceito primitivo de Freud sobre o princípio de prazer corresponde a seu último conceito sobre processo primário. A única diferença real, além da terminológica, é que o princípio de prazer é formulado em termos subjetivos, enquanto o processo primário é formulado em termos objetivos. Quer dizer, as palavras prazer ou desprazer referem-se a fenômenos subjetivos, neste caso a sentimentos, enquanto as expressões descarga de catexia ou descarga de energia impulsiva referem-se a fenômenos objetivos de distribuição e descarga da energia, neste caso no interior do id. Deve-se observar, aliás, que, de acordo com nossas teorias, um sentimento ou emoção é um fenômeno do ego, mas que pode depender, para sua gênese, de processos que se desenvolvem no interior do id. Interessante perceber isso. Então, aqui está sendo colocado que os sentimentos, como nós entendemos, eles são processos do ego. Por isso são percebidos, nomeados, classificados, identificados, justificados, mas que ele depende, no seu nascimento, de processos que se iniciam no id, aonde a energia libidinal é muito forte. E é uma grande fonte de energia libidinal. Só que ali são sensações, são características incompreensíveis à consciência. Quando atingem a consciência e atingem o ego, porque o id é totalmente inconsciente, quando atingem a consciência, eles começam a ganhar características, nomenclaturas, explicações à questão que vai envolver até a racionalização dele, o raciocínio sobre, mas a percepção dele se dá no ego. Freud naturalmente estava perfeitamente ciente da grande semelhança entre a formulação do princípio do prazer e a formulação do aspecto do funcionamento do id, ao qual deu o nome de processo primário. De fato, procurou ele unificar os dois conceitos, e exatamente porque fracassou em sua tentativa, é que devemos analisar agora as duas hipóteses separadamente. A tentativa de unificar os dois conceitos derivou de uma simples pressuposição. Isso é, de que um aumento na quantidade de catexia móvel não descarregadas dentro do aparelho psíquico corresponde ou determina um sentimento de desprazer, enquanto a descarga de tais catexias, com uma diminuição correspondente de sua quantidade remanescente, conduz a uma sensação de prazer. Em termos mais simples e talvez menos precisos, podemos dizer que Freud, em 1911, admitiu originalmente que um aumento na tensão psíquica produzia desprazer, enquanto uma diminuição dessa tensão provocava prazer. Se essa pressuposição fosse correta, o princípio de prazer e o processo primário tornar-se-iam simples enunciados diferentes da mesma hipótese. O argumento se definiria mais ou menos assim. O princípio de prazer estabelece que, em toda criança de tenra idade, há uma tendência a buscar prazer através de uma gratificação que não pode ser adiada. O processo primário postula que, em toda criança de tenra idade, há a tendência a descarregar a catexia, isso é, a energia impulsiva,
que não pode ser adiada. Mas, de acordo com a admissão original de Freud, o prazer com a gratificação é o mesmo de uma descarga de catexia, ou talvez um aspecto desta. Dessa maneira, a admissão, as duas formulações significariam, portanto, a mesma coisa em palavras diferentes, e o princípio de prazer e o processo primário seriam apenas duas maneiras diferentes de formular a mesma hipótese. Infelizmente, para o desejo natural de simplificarmos nossas teorias, Freud, em 1924, concluiu que, embora na grande maioria dos casos o prazer acompanhasse a descarga de energia psíquica móvel, enquanto o desprazer era a consequência da acumulação dessa energia, havia ainda assim casos importantes em que isso não parecia ser verdadeiro. De fato, ele asseverou que havia casos semelhantes em que o inverso era verdadeiro. Como exemplo, salientou que, pelo menos até certo ponto, um aumento na tensão sexual provoca uma sensação de prazer. A decisão final de Freud foi, portanto, a de que, em um lado, as relações entre os fenômenos de acumulação e descarga da energia móvel dos impulsos, e de outro, os sentimentos de prazer e desprazer, não eram simples nem determináveis. Freud sugeriu uma hipótese, a saber, que a proporção e o ritmo do incremento ou da descarga da catexia podia ser um fator determinante, e com isso encerrou o assunto. Houve tentativas subsequentes para desenvolver uma hipótese satisfatória sobre a relação entre o prazer e a acumulação e descarga de energia impulsiva, mas nenhuma delas é aceita, no momento, de forma bastante generalizada para justificar sua inclusão nesse comentário. Então, a última revisão foi em 1953, Jacobson. Em consequência desses fatos, não podemos ainda formular satisfatoriamente o princípio de prazer em termos de conceitos ulteriores que tratam principalmente da energia psíquica. Temos, portanto, de nos ater à sua primitiva versão formulada em termos de experiências subjetivas de prazer e desprazer. A mente ou o indivíduo, em sua vida psíquica, procura obter o prazer e evitar o desprazer. Então, essa foi a forma de encapsular essa percepção da psique das pessoas que foram analisadas, que foram acompanhadas. O leitor deve lembrar que nossa razão para introduzir aqui a análise do princípio de prazer foi a de preparar o terreno para o tema da ansiedade, e é para este último tópico que voltaremos agora a atenção. A importância do princípio de prazer na teoria psicanalítica da ansiedade tornar-se-á evidente no curso de nosso estudo. Segundo a teoria original de Freud, sobre a ansiedade, esta resultava de uma descarga de um represamento inadequado da libido. Quer a acumulação normal da libido no interior da psique fosse resultado de obstáculos externos à sua descarga adequada, isso foi escrito em 1985 por Freud, quer fosse ela devida a obstáculos internos tais como conflitos ou inibições inconscientes concernentes à gratificação sexual. Era de pouca importância relativa quanto ao ponto de vista da teoria da ansiedade. Em qualquer caso, o resultado era uma acumulação de libido não liberada que se poderia transformar em ansiedade. A teoria não explicava como se processava essa transformação, nem os fatores que determinavam o momento exato em que ela ocorria. Também é importante notar que, de acordo com essa teoria, o termo ansiedade designava um tipo patológico de temor que certamente se relacionava fenomenologicamente
ao medo normal de um perigo externo, mas que tinha uma origem nitidamente diferente. O temor ao perigo externo era, presumivelmente, uma reação conhecida, isto é, uma reação baseada na experiência, enquanto a ansiedade era a libido transformada, isso é, uma manifestação patológica da energia dos impulsos. E aí, legal. Então temos duas separações agora. O que é o perigo externo e o perigo interno. O que é o perigo transformado em ansiedade por fatores da psique internos e o que são fatores externos que provocam o medo e a ansiedade. Um fator externo, um risco de assalto num lugar perigoso aonde eu sou abordado por essa possibilidade. É o perigo de um ataque de um cachorro na rua. Então ele é factível, ele é real e ele está presente. Um perigo libidinal interno dentro da psique. Pode ser o medo de não chegar no trabalho. O temor quanto à traição de um parceiro. O medo de que o filho se machuque durante a brincadeira. São essas questões que estão ocorrendo internamente, ainda que não haja um fator externo que mostre isso. Ou evidentemente externo. Então eu estou num relacionamento estável e eu tenho medo de ser traído. Tenho medo de descobrir que há uma relação extraconjugal da pessoa com quem eu me relaciono. Isso me causa ansiedade. Isso está no âmbito interno. Estou andando na rua, tem um cachorro solto e ele começa a rosnar para mim. Isso é uma ansiedade física, real, externa, um perigo evidente. Então são duas características diferentes que já são separadas aqui. Voltando. Esta era a situação da teoria psicanalítica da ansiedade até 1926. Aquele ano foi publicada uma monografia de Freud na tradução norte-americana intitulada The Problem of Anxiety, o problema da ansiedade, e na britânica Inhibition, Symptom and Anxiety, a inibição, o sintoma e a ansiedade. E o inglês está horrível, não? Nessa monografia, Freud salientou que a ansiedade é o problema central da neurose e propunha uma nova teoria sobre a ansiedade, fundada na hipótese estrutural e que passamos a resumir. Antes de fazê-lo, porém, convém registrar de passagem a íntima relação entre o tema de The Problem of Anxiety, isto é, a segunda teoria de Freud sobre a ansiedade, e o de dois trabalhos anteriores a que frequentemente nos referimos no transcurso dos capítulos 2 e 3, Beyond of Pleasure Principle, além do princípio do prazer, um livro muito importante do Freud, e The Ego and the Id, o Ego e o Id. Estas duas monografias contêm os conceitos fundamentais que diferenciam a moderna teoria psicanalítica do que antes prevalecia. Esses conceitos são a teoria dualista dos impulsos e a hipótese estrutural. Fornecem-nos um meio mais consistente e conveniente de considerar os fenômenos mentais do que antes era possível, bem como de compreender suas complexas inter-relações. As novas teorias também abriram caminho para grandes progressos na aplicação clínica da psicanálise. Um exemplo relevante do que acabamos de dizer foi o desenvolvimento da análise do ego e de todo o campo da psicologia psicanalítica do ego, que ocorreu durante os últimos 25 anos. O próprio Freud escreveu vários artigos em que mostrava como as novas teorias podiam ser proveitosamente aplicadas ao
aos problemas clínicos. Freud em 1924, B, C, D e em 1926. The Problem of Anxiety é, sem comparação, o exemplo mais importante dessa valiosa aplicação. Nele, Freud propôs uma teoria da ansiedade clinicamente aplicável, que se baseava nas compreensões internas, nos insights, permitidas pela hipótese estrutural. Ao procurar compreender a nova teoria, devemos, antes de mais nada, nos compenetrar de que Freud acreditava que a ansiedade tinha uma base biológica herdada. Em outras palavras, acreditava que o organismo humano é dotado, ao nascer, da capacidade de reagir por meio das manifestações psicológicas e físicas que determinamos ansiedade. Realmente, ele ressaltou que, tanto no homem como nos animais inferiores, essa capacidade tem um valor definido de sobrevivência para o indivíduo, pelo menos em seu estado natural. Se um ser humano sem a proteção dos pais não se atemorizasse por coisa alguma, seria logo destruído. Portanto, o que Freud procurou explicar nessa teoria da ansiedade não foi a natureza nem a origem básica da ansiedade, e sim seu lugar e sua importância na vida psíquica do homem. Como veremos, as formulações que propôs em The Problem of Anxiety incluíam, em parte, suas principais formulações e, em parte, as aplicavam consideravelmente. Além disso, uma parte importante de sua teoria primitiva foi completamente abandonada. Freud renunciou inteiramente à ideia de que a libido não descarregada se transforma em ansiedade. Adotou essa atitude apoiado em fundamentos clínicos e demonstrou a validade de sua nova posição por meio de um exame bastante minucioso de 2 casos de fobia infantil. Em sua nova teoria, Freud pretendia relacionar o aparecimento da ansiedade com o que denominou situações traumáticas e situações de perigo. Definiu a primeira delas como uma situação em que a psique é engolfada por uma afluência de estímulos demasiado grande para que os possa dominar ou descarregar. Segundo Freud acreditava, quando isso acontece, a ansiedade automaticamente se desenvolve. Então aqui a gente está falando das situações traumáticas. Uma vez que faz parte da função do ego dominar os estímulos recebidos tanto quanto descarregá-los de forma eficaz, seria de esperar que ocorressem situações traumáticas mais frequentemente nos primeiros meses e anos de vida, quando o ego é ainda relativamente débil e pouco desenvolvido. Freud, de fato, era de opinião de que o protótipo da situação traumática é a experiência do nascimento, tal como ela afeta o bebê que emerge. Nesse momento, o bebê é submetido a uma poderosa afluência de estímulos sensoriais, viscerais e externos, aos quais reage com o que Freud considerava manifestações de ansiedade. O principal interesse de Freud no nascimento, como situação traumática, acompanhada por ansiedade, decorria aparentemente do fato de que o mesmo pode ser interpretado como protótipo de situações traumáticas posteriores, psicologicamente mais significativas e, como tal, coincidia com suas novas ideias. Otto Rank, em 1924, tentou aplicar na clínica esse conceito de modo muito mais ousado que o próprio Freud,
sugerindo a concepção de que todas as neuroses são decorrentes do trauma do nascimento e podem ser curadas pela reconstrução do trauma, tal qual deveria ter sido, além de fazer com que o paciente adquirisse consciência do mesmo. As teorias de Rank provocaram tremendo rebuliço entre os psicanalistas, na época em que foram lançadas, mas de lá para cá têm sido praticamente rejeitadas. Freud dedicou grande atenção em sua monografia às situações traumáticas que ocorrem na infância logo após o nascimento. Como exemplo dessas situações, relatou o seguinte: um bebê, nos primeiros tempos de vida, é dependente da mãe para a gratificação da maioria das suas necessidades corporais. E para atingir a gratificação que, nesse período da vida, se relaciona primordialmente à satisfação das necessidades corporais, como, por exemplo, a amamentação, quando a criança sente satisfação oral tanto quanto o prazer de ser aconchegada, aquecida e acariciada. O bebê, antes de atingir uma certa fase em sua vida, não pode obter esses prazeres, isto é, essas gratificações instintivas por suas próprias forças. Se quando a mãe está ausente, o bebê sente uma necessidade instintiva que só pode ser satisfeita por ela, desenvolve-se uma situação que, para a criança, é traumática, no sentido em que Freud usou esta palavra. O ego do bebê não está suficientemente desenvolvido de modo a torná-lo capaz de adiar a gratificação, mantendo os desejos impulsivos em suspenso. Em vez disso, a psique do bebê é engolfada por uma afluência de estímulos. Como não pode dominar nem descarregar de forma adequada esses estímulos, desenvolve-se a ansiedade. Boa. Vale a pena notar que, em nosso exemplo e naturalmente em todos os outros casos típicos do mesmo, o fluxo de estímulos que determinam esse tipo primitivo automático de ansiedade é de origem interna. Surge especificamente da atividade dos impulsos, ou, mais precisamente, do id. Por isso, a ansiedade de tipo automático a que vimos nos referindo tem sido às vezes designada como ansiedade do id. Esta expressão, entretanto, hoje em dia é raramente empregada, pois dá oportunidade à concepção errônea de que o id é o local dessa espécie de ansiedade. Na realidade, a ideia de Freud contida na hipótese estrutural consistia em que o ego é o local de todas as emoções. Sentir qualquer emoção é uma função do ego, segundo Freud, e naturalmente deve prevalecer também em relação à ansiedade, o que facilitou a concepção errônea de que o id era o local da ansiedade automaticamente induzida foi que o ego praticamente não existe como uma estrutura à parte, e muito menos como uma estrutura integrada, em idade tão tenra como a mencionada em nosso parágrafo anterior. Os bebês muito novos, como antes dissemos, possuem apenas rudimentos de ego, e mesmo essa pequena porção que começou a se destacar do resto do id ainda é praticamente indistinguível do mesmo. Não obstante, seja qual for a parte do ego que pode ser distinguida em crianças tão novas, constitui o local em que se desenvolve a ansiedade. Só de ler já dá ansiedade. Freud acreditava também que a tendência ou capacidade do aparelho psíquico para reagir a uma afluência excessiva de estímulos da maneira acima descrita, isso é, pelo desenvolvimento da ansiedade, persiste por toda a vida. Em outras palavras, em situações traumáticas, no sentido especial que Freud dá à expressão, pode desenvolver-se em qualquer idade.
Essas situações, é claro, desenvolver-se-ão muito mais a miúde nos primeiros tempos de vida pela razão acima exposta. Isso é, porque o ego ainda não se desenvolveu, pois quanto mais desenvolvido o ego, mais será ele capaz de dominar ou descarregar os estímulos produzidos, quer sejam estes de origem interna ou externa. E como o leitor, por certo, deve estar lembrado, a situação torna-se traumática e gera ansiedade somente quando esses estímulos não podem ser adequadamente dominados ou descarregados. Se Freud estava certo em sua afirmação de que o nascimento constitui o protótipo das situações traumáticas ulteriores, então a experiência do nascimento é um exemplo de situação traumática na infância, provocada por estímulos que são principalmente de origem externa. Em outros casos, os estímulos ofensivos decorrem principalmente dos impulsos, isso é, sua origem é interna, como no caso do exemplo do bebê cuja mãe não estava presente para lhe proporcionar a gratificação que seu id reclamava e que somente ela poderia prover. Caramba! Tanto quanto podemos saber, as situações traumáticas que surgem em consequência das exigências do id são as mais comuns e as mais importantes dos primórdios da vida. Freud também acreditava que essas situações surgem mais tarde na vida, nos casos que classificou como neuroses de angústia atuais. A gente vai ver isso no capítulo 8. E que a ansiedade de que padecem esses pacientes deve-se ao fato, de fato, à afluência avassaladora de estímulos provenientes da energia do impulso sexual que não foi adequadamente liberada por causa de obstáculos externos. Entretanto, essa determinada admissão de Freud tem relativamente pouca significação prática, já que hoje em dia praticamente não se faz o diagnóstico de neurose atual. Outra aplicação do mesmo conceito básico adquiriu, porém, maior importância clínica, isso é, a admissão de que as chamadas neuroses traumáticas da vida adulta, como por exemplo as neuroses de guerra e o que se costumou chamar de choque traumático, são consequência de uma afluência avassaladora de estímulos externos, que determina então automaticamente a ansiedade. O próprio Freud levantou essa possibilidade de muitos autores subsequentemente pareceram admiti-la como verdadeira, ou pelo menos que Freud nela acreditava. Na realidade, Freud, em 1926, expressou a opinião de que as neuroses traumáticas provavelmente não podiam surgir de forma tão simples, sem o que determinava a participação das camadas mais profundas da personalidade. O conceito de Freud sobre as situações traumáticas e sobre o desenvolvimento automático da ansiedade em situações traumáticas constitui o que podemos chamar de primeira parte de sua nova teoria da ansiedade. É a parte que mais se aproxima de sua teoria anterior, conquanto difira substancialmente da anterior, que se refere à forma de produção da ansiedade. O leitor deve estar lembrado que, de acordo com o ponto de vista anterior de Freud, a ansiedade decorria da transformação da libido, mas, de acordo com seu ponto de vista posterior, desenvolvia-se em sequência de uma afluência avassaladora de estímulos que podiam ou não emanar os impulsos. Podemos agora resumir a primeira parte da nova teoria de Freud da seguinte forma.
A ansiedade desenvolve-se automaticamente sempre que a psique é assaltada por uma fluência de estímulos demasiadamente grande para ser dominada ou descarregada. 2. Esses estímulos podem ser de origem externa ou interna. Surgem, porém, mais frequentemente do id, isto é, dos impulsos. 3. Quando a ansiedade se desenvolve automaticamente, de acordo com esse padrão, é uma situação traumática. 4. O protótipo dessa situação traumática é o nascimento. 5. A ansiedade automática é característica da infância devido à debilidade e à imaturidade do ego àquela época da vida, mas também se manifesta na vida adulta nos casos da chamada neurose de angústia atual. A segunda parte da nova teoria consiste em que, no decorrer do crescimento, a criança pequena aprende a antecipar o advento de uma situação traumática e a reagir à mesma com ansiedade antes que se torne traumática. A esse tipo de ansiedade, Freud chama ansiedade de alarme. É produzida por uma situação de perigo ou pela antecipação do perigo. Sua produção é uma função do ego e serve para mobilizar as forças sob o comando desse último para enfrentar ou para evitar a situação traumática iminente. Para ilustrar o significado da expressão situação de perigo, Freud retornou ao exemplo do bebê que a mãe deixou sozinho. O leitor deve se lembrar de que se, quando só, a criança for assaltada por alguma necessidade para cuja gratificação requer a presença da mãe, a situação se tornará traumática e a ansiedade se desenvolverá automaticamente. Freud argumentou que, depois de alcançar um certo estágio de desenvolvimento, o ego da criança reconheceria a existência de uma relação entre a saída da mãe e o desenvolvimento de um estado sumamente desagradável de ansiedade automaticamente induzida, que às vezes aparece depois que a mãe sai. Em outras palavras, o ego saberá que, se a mãe estiver presente, a ansiedade não se desenvolverá ao passo que pode aparecer se ela for embora. Como resultado, o ego passa a considerar a separação da mãe como uma situação de perigo, sendo que o perigo repousa no aparecimento de uma exigência imperiosa de gratificação por parte do id enquanto a mãe está ausente, com o consequente aparecimento de uma situação traumática. O que faz o bebê em tal situação de perigo? Parte do que faz é familiar a qualquer um que tenha tido experiência com crianças. Através de várias expressões de ansiedade, a criança procura impedir a mãe de sair ou fazê-la voltar se ela já saiu. Entretanto, Freud estava mais interessado no que ocorre intrapsiquicamente no bebê do que nas diversas atividades do ego destinadas a modificar o ambiente exterior, por mais importantes que elas sejam. Sugeriu que uma situação de perigo, o ego reage com ansiedade que ele próprio gera ativamente e propôs chamar essa situação ansiedade de alarme, por ser produzida pelo ego como um sinal de perigo. Deixa eu ver. Mas façamos... Acho que tá bom. 49? Tá ótimo. Bom, vamos até a página 90 e depois a gente continua a partir disso. Acho que já deu. Já dá para concluir já. Então, galera, abraços. Até a próxima live. Fiquem bem.